Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Estamos juntos para fazermos mais um estudo bíblico hoje e começarmos mais um livro das Sagradas Escrituras. Estamos adentrando e começando os primeiros passos nessa bela e grande jornada que será agora lermos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, um livro menor, né? Capítulos menores, quantidade de livros menores e, além disso, os livros com capítulos menores. Por exemplo, você tem ideia, Gênesis tem 50 livros, ou seja, são quase 2 meses se nós lermos um capítulo por dia. Mas nós fizemos a opção de começarmos do Antigo Testamento pelos livros proféticos, pelos livros dos profetas menores. E quando a gente concluir, porque de repente dá quase para a gente chegar até o final do ano, desse ano 2020, lendo também todos os 12 livros proféticos menores, que passa por Amós, Oséias, Joel, que a gente já leu ontem. Terminamos o primeiro livro, que foi Joel, Jonas, Miqueias, Zacarias, enfim, Abdias. Vamos ler esses livros, vamos colher de Deus essas profecias, se Deus quiser, e aos poucos vamos preencher toda a nossa palavra de Deus, toda a nossa Bíblia. Vem comigo, vamos unidos, tá bom? Hoje vamos começar mais um livro, que é o livro do profeta Amós, né? Amós, ele era um pastor em Tecoa, nos limites do deserto de Judá. Ele era alheio às confrarias de profetas, mas ele foi tomado pelo Senhor de trás do seu rebanho e enviado a profetizar em Israel. Então Amós, ele não era da linha profética, ele não era um profeta, vamos dizer assim. Ele não era ministeriado, ele era um pastor, ele trabalhava, né? E Deus então o chama. Por que quis? Pode ser que ele era um homem justo, mas Deus quis. A gente precisa entender isso. A gente às vezes quer justificar o chamado de Deus, porque ele é bom, porque ele sabia falar, porque ele era fiel, porque ele rezava. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que Deus, ele é Deus, ele faz o que ele quer e ele chama. Ele chama, né, quem ele quer. E chamou Amós para profetizar desgraça, né? Vai ter um pouco de esperança, haverá uma pequena esperança na salvação da casa de Israel. Mas é para profetizar um pouco de desgraça, no sentido de que precisavam se converter, né? Ele prega o reino de Jeroboão II, é uma época gloriosa, humanamente falando, em que o reino do norte se estende e se enriquece, mas na qual o luxo dos grandes insulta a miséria dos oprimidos. Então, é uma vida, é um tempo onde de muita prosperidade humana, né? Onde nós temos aí muitas realidades de opressões aos menores, né? Aos mais pobres. Até hoje é assim, né, gente? Até hoje é assim. Quem paga o pato é os pobres mesmo. Infelizmente, somos nós os pobres. E os paupérrimos, os mais pobres que eu, né? Glória a Deus. Meu Deus do céu, vem em nosso auxílio. Mas enfim. Perceber que há uma profecia aqui de Amós, né? Sobre essa vida corrupta do povo. Então vamos pegar comigo aí o livro do profeta Amós, pega aí sua caneta e vamos juntos marcar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós para que nós possamos ouvir a tua palavra e, conhecendo-a, praticá-la e ser santo. Amém. Vamos lá. Versículo 1. Palavras de Amós, um dos criadores de Tecoa. Tecoa é uma cidade, uma aldeia de Judá, a 9 quilômetros a sudoeste de Belém. Então, ele era um guardião de rebanhos. O que ele viu contra Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O terremoto aconteceu realmente isso, né? A história mostra que aconteceu isso, pelas escavações que foram feitas, mas que representa também essa vingança de Deus que foi prevista, né? Ou seja, 2 anos antes do terremoto, 2 anos antes desse castigo, Amós, então, fala para o povo, olha, convertam-se, tá? Bem, lembrando que aqui, nessa época, o reino Israel estava dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel.
O rei de Judá era Osias e o reino de Israel era Jeroboão. Versículo 2, ele disse, Yahvé rugirá de Sião. É uma simbologia de que, de fato, o Senhor vai castigar. De Jerusalém levantará sua voz, e murcharão as pastagens dos pastores, e secará o cimo do Carmelo. Então, algo tenebroso vai acontecer. E aí ele vai julgar as 7 nações, né? São pronunciados pequenos oráculos em épocas diferentes contra as 7 nações, além contra Judá. Ele vai dizer, Damasco, primeiro, versículo 3. Assim falou Yahvé, por 3 crimes de Damasco e por 4 eu o decidi sem retorno. Isso quer dizer o seguinte, 3 ou 4, quer dizer, uma quantidade indeterminada, pequena ou grande, conforme o contexto, tá? É isso que a gente tem que entender. Ele vai dizer, porque esmagaram Galaade com debulhadoras de ferro. O que é isso? Debulhadores de ferro representa como que o aniquilamento do vencido, né? E ele está condenando Damasco aqui. Vamos lá, vamos ler de tudo aqui de novo. Assim falou Yahvé, por 3 crimes de Damasco e por 4 eu o decidi sem retorno. Porque esmagaram Galaade com debulhadoras de ferro, eu enviarei fogo à casa de Azael e devorará os palácios de Ben-Hadad. Eu quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei o habitante de Biseat-Aven e de Bet-Aeden, aquele que segura o cetro. O povo de Arã será deportado para Kir, disse Yahvé. Veja, se a gente olhar aqui, haverá um castigo sobre a cidade de Damasco. Por quê? Porque eles não tiveram misericórdia. Eles aniquilaram os vencidos, né? Eles, ao invés de ter piedade, não, eles foram até o fim, não tiveram honra. Então Deus vai corrigi-los. Versículo 6. Assim falou Yahvé, por 3 crimes de Gaza e por 4 não o revogarei. Porque deportaram populações inteiras, olha o pecado de Gaza, para entregá-las a Edom. Edom eram os inimigos de Israel. Enviarei fogo contra as muralhas de Gaza, e ele devorará os seus palácios. Exterminarei o habitante de Azoto e de Ascalon, aquele que segura o cetro. Voltarei a minha mão contra Acaron, e perecerá o resto dos filisteus, disse o Senhor, Yahvé. Então veja, qual o pecado que a gente tira aqui? Deportaram populações inteiras para entregá-las a Edom. Ou seja, entregar o inimigo, né? Expulsar as pessoas da nossa vida, da nossa casa, entregar o outro para que o inimigo devore, né? Então, levar o outro ao pecado. A gente vai vendo isso aqui. Versículo 9. Assim falou Yahvé, por 3 crimes de Tiro e por 4 não o revogarei, porque entregaram populações inteiras e cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Enviarei fogo contra as muralhas de Tiro, e ele devorará os seus palácios. Veja, mais uma cidade, Tiro, na Fenícia, e Fenícia também. Essa experiência de, vamos dizer assim, eu fui anotando aqui, entregar o irmão, né? Difamar o irmão, né? De falar mal do irmão, entregaram populações inteiras de cativos a Edom. Então, além de aprisionar essas pessoas, entregaram para serem mortos, né? Para serem mortos. Versículo 11. Assim falou Yahvé, por 3 crimes de Edom e por 4 não o revogarei. Porque perseguiu a espada o seu irmão e sufocou a sua misericórdia, guardou para sempre a sua ira e conservou seu furor eternamente. Enviarei fogo sobre Temã e ele devorará os palácios de Bozrá. Veja, para uma outra cidade agora, que fez o quê? Perseguiu a espada ao irmão, sufocou a sua misericórdia e guardou para sempre a ira e o furor. Ou seja, falta de perdão, né? Perseguição,
assassinato. Então, aqui para Edom viveu isso. Amon, versículo 13. Assim falou Yahvé por 3 crimes dos filhos de Amon, e por 4 não revogarei, porque abriram o ventre das mulheres grávidas de Galaade, para alargar o seu território. Atearei fogo nas muralhas de Rabá, e ele devorará os seus palácios com gritos no dia de batalha, com tempestades no dia da borrasca. Veja, que crimes Amon cometeu? Abriram o ventre das mulheres grávidas de Galaade, para alargar seu território. Então veja, para mim, remete aqui a questão do aborto, remete a questão da ganância, né? Matar pessoas, matar crianças por causa da ganância, genocidas. Nós temos pessoas genocidas nesse mundo, gente. Ainda hoje tem muitas pessoas que são genocidas, ou seja, matam crianças. Se você defende o aborto, você está como que também sendo um genocida, matando crianças inocentes. Então que Deus nos livre disto, que Deus nos liberte disto, né? Amon foi condenado por causa dessa coisa de abriram o ventre das mulheres grávidas. É claro que existe um contexto, existe uma linguagem poética, existe uma metáfora, mas para nós também nós colhemos de Deus aquilo que o Senhor quer dizer para nós, né? São 7 repreensões a 7 cidades. Nós estamos aqui, lemos Damasco, Gaza e Filisteia, Tiro, Edom, Amon e agora mais uma. Quer dizer, amanhã vai ser a outra, né? Mas ele continua aqui no final. Atearei fogo nas muralhas de Rabá, e ele devorará os seus palácios, com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da borrasca. O seu rei irá para o exílio, ele juntamente com os seus príncipes, disse Yahvé. E assim termina esse primeiro capítulo de Amós, mostrando essa repreensão forte, né, sobre essas cidades. Amanhã nós vemos a repreensão sobre Moabe, Judá e Israel, né? Meu Deus, que o Senhor nos converta, nos dê a graça da conversão, né? Vamos lá? Vamos juntos? O que é que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e amanhã a gente se encontra para o capítulo 2 do livro do profeta Amós. Um abraço, minha gente.